Qual que é a ideia? O grande acontecimento que nós estamos prestes a vislumbrar aí é o ressurgimento da Europa ou da União Europeia como um ator soberano no sistema internacional. O que nós vivemos hoje, né, essa explosão sistêmica da ordem mundial que nós estamos vivendo hoje, ela é fruto de uma reconfiguração estrutural da economia política internacional e da política internacional dos anos 70. É impossível entender o mundo hoje sem recorrer às crises dos anos 70. Nas crises dos anos 70, o grande fenômeno que provocou o que nós estamos vivendo hoje, essa competição global entre Estados Unidos e China que nós estamos vivendo hoje, foi exatamente a aproximação dos Estados Unidos com a China nos anos 70, quando a China rompe com a União Soviética e os Estados Unidos, o governo Kissinger e Nixon, né, no começo dos anos 70, e do outro lado Mao Tse-tung primeiro, depois Deng Xiaoping, com Chun Enlai costurando do lado chinês. Os Estados Unidos, a política externa americana traz a China de volta para o, digamos, tabuleiro geopolítico, geoeconômico global, e agora nós estamos vivendo a explosão disso. Quando a China é incorporada novamente dentro do sistema mundo, a competição econômica, tarifária, tecnológica, política que nós estamos vivendo entre esses dois grandes atores tem essas raízes lá atrás, há 40, 50 anos atrás. Essa é a questão. Os Estados Unidos, eles estruturaram a hegemonia americana, a hegemonia deles, a hegemonia norte-americana, de uma maneira muito interessante, muito única, singular, na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia é o seguinte, né? O que eles fizeram? Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, eles reconstruíram economicamente os países que eles tinham destruído, mas sem dar autonomia militar para esses países. Então, o que eles fazem? Depois da Europa arrasada na Segunda Guerra Mundial, eles reconstroem a Europa com o Plano Marshall. Já desse eu vi aí um economista aí, desses economistas aí que o professor Beluso gosta muito de ouvir, dizendo que o Plano Marshall não foi tão grandioso assim. E eles reconstroem a Europa é reconstruída com o Plano Marshall, e principalmente a Alemanha. A Alemanha foi destruída pelos Estados Unidos e foi reconstruída pelos Estados Unidos. Com a condição sine qua non, né, com a condição que a Alemanha não voltaria a ser uma potência militar. E, de fato, até hoje, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se tornou a principal economia da Europa, o carro-chefe europeu, em termos econômicos, até políticos, lidera a União Europeia, mas é um protetorado militar da OTAN e dos Estados Unidos, não tem soberania nuclear. A mesma coisa eles fizeram com o Japão. Eles destruíram o Japão, ali cabalmente, Hiroshima e Nagasaki, reconstruíram o Japão, respectivamente, Japão e Alemanha se tornam rapidamente a segunda e a terceira economia do mundo, né? Relativamente rapidamente, até a China entrar, até o começo dos anos 2000. E também não permitem que o Japão tenha soberania militar. Também se torna um protetorado militar dos Estados Unidos. Nuclear dos Estados Unidos. Veja, o que está acontecendo agora é o seguinte. Diante da guerra na Ucrânia, em que a Europa foi a grande derrotada, é uma guerra de procuração, a proxy war, claro que a Ucrânia é a principal vítima, a Ucrânia é o país devastado, destruído, mas a Europa foi derrotada. Foi derrotada porque a Alemanha perdeu o Nord Stream 1, o Nord Stream 2, que fomentava a industrialização alemã e europeia, baseado no regime da energia barata e limpa. Foi sabotado, foi destruído o Nord Stream 1, o Nord Stream 2, sem que a Alemanha desse um grito sequer. Ninguém lá se manifestou contra, publicamente e veementemente. A Alemanha ficou completamente, a Europa ficou completamente submissa, né? E mesmo vassala dos Estados Unidos em termos de política internacional. A energia ficou mais cara, eles
passaram, desde a guerra na Ucrânia, a União Europeia como um todo, mas principalmente a Alemanha, também a França, a passar por um intenso processo de desindustrialização acelerada, e, ao mesmo tempo, uma crise inflacionária, uma crise dos alimentos, de preços dos alimentos e de energia, decorrente da guerra na Ucrânia. A Alemanha foi muito prejudicada. E agora é, digamos, abandonada, entre aspas, abandonada pelo novo governo republicano de Donald Trump, que já esboçou isso em 2017 e agora realiza isso, vem realizando isso com mais convicção, né, com mais força. Pela própria força que ele chegou agora, que é diferente da força que ele chegou em 2017. Agora ele foi eleito popularmente no colégio eleitoral. Enfim, é um outro quadro. Então a Alemanha se vê sem, digamos, a confiança, né, do grande guarda-chuva europeu e atlanticista, o americano, norte-americano e atlanticista, e se vê impelida a começar um projeto de autonomia militar, de autonomia soberana, que não aconteceu lá atrás. Então os Estados Unidos disseram, olha, basicamente, a arquitetura vocês podem se desenvolver economicamente, mas não militarmente. Ao mesmo tempo que a União Soviética podia se desenvolver se desenvolveu militarmente, mas não era um competidor econômico dos Estados Unidos durante a hegemonia americana. Porque não eram capitalistas, nunca competiram, de fato, com os Estados Unidos no mercado. Era uma potência nuclear, era um contraponto político, tinha 1/3 do mundo, essencialmente, sobre a sua zona de influência, mas não competiam economicamente. Quem competia economicamente, que era Japão e Alemanha, não competia militarmente. E quem competia militarmente e economicamente, que era a União Soviética, não competia militarmente. A China, ela rompe com tudo. Ela é um competidor gigante, grandioso, que compete em todas as áreas, em todos os âmbitos com os Estados Unidos, que é uma ameaça real à hegemonia americana. Então, o jogo está montado, é um jogo entre os Estados Unidos e China. E a Rússia tem um papel central, porque é a potência nuclear, a grande potência nuclear e energética, e tem uma aliança com a China. Uma aliança que eles chamam de sem limites. Acontece que a Europa ficou sem voz, ficou sem autonomia, ficou completamente subjugada, digamos, ou se subjugou as duas coisas aos interesses do poder americano, em termos de política internacional. Isso pode estar mudando agora. A Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia, anunciou aí, uns dias atrás, 2 semanas atrás, um pacote de 800 bilhões de euros em investimento em segurança europeia, em segurança e armas. Essa corrida armamentista europeia, ela já começou em 14. Obviamente não foi tão falada agora, com a anexação da Crimeia, quando a Rússia anexa a Crimeia, depois do Euromaidan na Rússia. Certo? Em 22, com o começo na guerra na Ucrânia, essa corrida armamentista a Alemanha já está se voltando, começou a se voltar, a se reorientar para uma indústria de guerra, mas sem anuência nuclear. Esse vai ser o grande nó, vai ser a grande questão. E agora, a grande medida apresentada pela Alemanha é que os gastos em segurança não têm mais limites, não são mais vinculados. Havia pequena, uma projeção do PIB, em que a Alemanha podia se desenvolver, ali cerca de 1%, alguma coisa assim, que ela podia desenvolver o seu gasto militar com relação ao PIB. Ele era limitado, agora ele não tem mais limites. Ora, se essa coisa se consolidar, e eu fecho aqui, se a União Europeia fechar em torno da Alemanha, de maneira que ela se torne novamente soberana militarmente, essa guerra global que está estabelecida entre os Estados Unidos e China, na qual a Rússia tem um papel secundário de aliança com a China, e a União Europeia secundário de aliança e de submissão, no caso da União Europeia, com os Estados Unidos, isso pode provocar uma nova explosão sistêmica, no qual tem um outro ator, um novo ator, e que é o ator que fundou esse sistema, que fundou o sistema interestatal capitalista no século XVII, em 1648, para usar didaticamente, a Paz de Westfália. E que fez todas as grandes guerras mundiais. Todas as grandes guerras mundiais foram feitas na Europa, e foram feitas pelos europeus. Então nós podemos estar falando, né,
de um momento de maior instabilidade, que, de certa maneira, já é, mas de acelerar essa instabilidade, ser o maior cenário de instabilidade global desde o fim da Segunda Guerra Mundial, na qual, além de Estados Unidos, China e Rússia, a União Europeia volte a ser um ator. E a história da Europa é a história de guerra. É uma história bélica. E é a história do próprio sistema internacional, que se confundem. Então, esses são os próximos passos. Nós temos que aguardar aqui.